Illuminatis, Anticristo, a besta do Apocalipse, o falso profeta. Estes são alguns dos elementos que compõem a teoria da conspiração que mais assusta as pessoas, a nova ordem mundial. Existem diversas reflexões encontradas na internet acerca do assunto. Especialistas dizem que ela é real e que vai acontecer. Outros especialistas já são um pouco mais profundos em suas declarações. Eles afirmam que a nova ordem mundial já está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Há também quem diga que isso não passa de um conto de fadas criado por um teórico da conspiração, mas, em meio a tantas indagações, acredito que a mais importante é esta: a nova ordem mundial é uma realidade ou uma ficção? Existem diversos argumentos, prós e contras, pontos de vistas religiosos, filosóficos, sociológicos e antropológicos que afirmam a veracidade ou a falsidade da teoria sobre a nova ordem mundial. No vídeo de hoje, falaremos sobre esse tema tão polêmico e a sua influência na religião e na política. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. Nova ordem mundial, verdade ou ficção? Antes de darmos continuidade ao assunto, eu gostaria de pedir a vocês que são inscritos aqui no canal para clicarem nessa chavinha ao lado do botão inscrito e depois clicarem em enviar para mim todas as notificações deste canal. E para você que está acompanhando os nossos vídeos através do seu celular pelo aplicativo do YouTube, logo na página inicial do nosso canal, você vai encontrar este sino. Clica nele, assim você será notificado em seu celular todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui na creche obscura. Por favor, não reclamem e tenham compreensão, porque existem muitas pessoas que desconhecem esta informação e acabam demorando de serem notificadas quando postamos vídeos novos aqui na creche obscura. Agora voltemos ao assunto. A conspiração Illuminati e a nova ordem mundial. Verdade ou mentira? Um assunto que gera polêmica e debates. Os Illuminati e sua nova ordem mundial têm despertado curiosidade em muitas pessoas e gerado assim cada vez mais teorias e especulações sobre o tema. Seria este apenas um mito ou realmente estão camuflados em nossa sociedade, governando o mundo sem que percebamos? Acredita-se que os Illuminati, no plano internacional, correspondem às 13 famílias sanguíneas mais ricas do mundo, as quais retêm 70% das riquezas, enquanto os outros 30% são disputados por 6,3 milhões de pessoas, e são estes homens que realmente ditam as regras nos bastidores da Terra. Conhecidos por serem a nobreza negra, são eles que manipulam e ditam o que os governos farão, quais guerras serão causadas, quais leis serão aprovadas e quais presidentes serão eleitos. São donos de grandes empresas como bancos internacionais, companhias de petróleo e têm se infiltrado profundamente não só na educação e na política, mas também na indústria da música e nos filmes produzidos em Hollywood. A teoria da conspiração, que fala sobre a nova ordem mundial, tem um forte cunho político, sociológico e religioso. E para entendermos melhor este grande conflito de ideias,
Vamos ouvir uma ótima explanação com o professor Carlos Barros, do canal Quase Tudo. A nova ordem mundial é uma realidade ou uma invenção? Um conceito fácil de encontrar na internet. A nova ordem mundial. Esclarecimento. Essa expressão, ou melhor, esse conceito de nova ordem mundial tem várias interpretações. Só para lembrar, a ideia de uma nova ordem mundial não é nova. E um detalhe, eu pessoalmente não simpatizo muito com a palavra novo. Eu acho que tudo tem uma certa mistura. Por exemplo, um autor, quando escreve um livro, ele pega ideias, pensamentos de outros autores para construir a sua obra, que não deixa de ser original, mas tem a influência de outros pensamentos. A expressão ou conceito de nova ordem mundial também está presente nas ciências humanas e também muito presente nas chamadas teorias da conspiração. Na visão sociológica, essa expressão nova ordem mundial surge desde o fim da Guerra Fria. Um pouquinho de história. Até a queda do Muro de Berlim, um fato simbólico do fim do comunismo, a ordem mundial geopolítica estava dividida. De um lado, os países do leste europeu comandados pela União Soviética. De outro lado, os países capitalistas sob a liderança dos Estados Unidos. Em outras e poucas palavras, do ponto de vista sócio-histórico, a nova ordem mundial estava dividida. Desordem na ordem mundial. Finalmente, a União Soviética entrou em colapso. Perdeu o controle dos países do leste europeu. Com a crise política, econômica e militar, a antiga União Soviética voltou a ser Rússia. Fim do comunismo, fim da Guerra Fria. Do ponto de vista sociológico ou das relações internacionais, começa a haver um novo movimento, ou uma nova fase, ou uma nova ordem mundial. Em outras palavras, a antiga ordem mundial política e econômica adentrava numa nova fase. Mas afinal de contas, a expressão nova ordem mundial existe ou é uma expressão abstrata? Tudo vai depender como a gente interpreta, como a gente olha essa expressão nova ordem mundial. Nova ordem mundial é um nome que nós damos às coisas que estão acontecendo ou vão acontecer. Pergunta: ou será que não existe nenhuma nova ordem mundial? Não seria o contrário? Será que nós não estamos vivendo uma nova desordem mundial? Apenas uma questão para a gente refletir. Mas tem um outro lado, o lado das teorias da conspiração. Aliás, eu gostaria de ressaltar que eu fiz um vídeo aqui para você exatamente sobre esse tema, teorias da conspiração. Em outras e poucas palavras, a partir de uma perspectiva de algumas teorias da conspiração, a nova ordem mundial está para acontecer ou já está acontecendo. Enfatizando, isso a partir de algumas teorias da conspiração. Só para ressaltar, eu, Carlos, não tenho nada contra as teorias da conspiração. Algumas, inclusive, são bem fundamentadas, com bons argumentos. No entanto, as teorias da conspiração esbarram num grande inimigo, a ciência e seu método baseado na prova. De todo modo, essa ideia de uma nova ordem mundial está presente em várias teorias. Teorias da conspiração. Em poucas palavras, a nova ordem mundial teria uma relação íntima com o campo religioso e as sociedades secretas. Em algumas interpretações, em algumas teorias da conspiração, a nova ordem mundial é o início e fim de uma batalha espiritual. Ou seja, a nova ordem mundial é apenas o cenário dessa batalha espiritual. Batalha entre o bem e o mal. Por exemplo, personagens como o Anticristo, a Besta e o falso profeta já estariam entre nós. Para algumas pessoas ou para algumas interpretações, a besta e o falso profeta ou mesmo o anticristo não seriam pessoas físicas, poderiam ser organizações ou até mesmo países. Para outros, ao contrário, o anticristo de fato é uma pessoa, a besta é personificada numa pessoa. O falso profeta seria um sujeito já percorrendo a Terra. Nessa interpretação da nova ordem mundial, tudo já é o começo do fim. Fim da humanidade. Vale lembrar, no campo das ideias e das interpretações, podem existir erros e acertos. Talvez mais erros
do que acertos. Mas a pergunta continua: existe uma nova ordem mundial? Organizações secretas, como por exemplo os Illuminatis. Uma organização que, segundo algumas teorias, já possuiria certos planos para o mundo. Por exemplo, um dos planos dos Illuminatis seria diminuir a população mundial. Isso através de guerras ou táticas de extinção em massa. A nova ordem mundial já estaria estabelecida por grupos e sociedades secretas. Sociedades formadas em sua grande maioria por bilionários e poderosos. Interesses de poder, domínio e riqueza seria a ideologia que embasa essa nova ordem mundial. Minha opinião. Opinião formada por perguntas, dúvidas e interpretações pessoais. A nova ordem mundial não seria apenas um conceito inventado para descrever de fato antigas ordens mundiais. Vale lembrar, do ponto de vista sócio e histórico, o mundo sempre esteve dividido em blocos de poder. O imperialismo é um exemplo desse desejo de dominar o mundo. Do ponto de vista das teorias da conspiração, sociedades secretas sempre existiram. Aliás, muitas vezes não tão secretas. E hoje, com a internet, parece que essas sociedades estão cada vez menos secretas. Pergunta: é possível estabelecer uma ordem mundial sem eliminar a desordem mundial? E nesse ponto, se você me permitir, eu queria botar mais lenha nessa fogueira. A nova ordem mundial como uma nova organização da sociedade. Ou simplesmente como estratégia de domínio de um grupo sobre outro. Pergunta: a chamada nova ordem mundial não seria apenas parte de uma outra conspiração? Conspiração das conspirações. Em outras palavras, uma certa conspiração afirmando existir uma nova ordem mundial, quando na verdade vivemos um novo caos mundial. E como diz um certo filósofo, não existem verdades, tudo é interpretação. Respeito e sempre vou respeitar as diferenças e as diferentes opiniões. Esse mundo demasiadamente humano é o mundo das múltiplas verdades, mas também mundo dos segredos e das interpretações. Se você acredita, se você tem fé que a nova ordem mundial está nas mãos do anticristo, da besta com seu enigma do 666, que assim seja. Por outro lado, se teu ponto de vista é outro sobre a nova ordem mundial, se essa nova ordem mundial surge a partir de poderes políticos internacionais, de uma nova configuração internacional, que assim seja. Se a tua convicção sobre a nova ordem mundial vem do âmbito, está no âmbito das sociedades secretas, que assim seja. E ao me referir aqui às sociedades secretas, eu estou me detendo especificamente nos Illuminatis. É claro que eu não estou aqui para julgar as múltiplas interpretações sobre a chamada nova ordem mundial, mas posso arriscar uma interpretação pessoal. Vivemos um novo tipo, um tipo diferente de desordem mundial. Interesses econômicos acima de tudo. A morte de milhares de pessoas é apenas um detalhe na luta pelo poder. A nova desordem mundial. Verdades, meias-verdades e mentiras se misturam. Conspirações e teorias da conspiração. Conspirações confundindo conspirações. Informações e contra-informações. Não vejo possibilidade de uma nova ordem mundial. Nossa civilização é humanamente infantil para ordenar. Por outro lado, talvez madura para reprimir. Minha hipótese: o interesse econômico fala alto. A intolerância mostra sua face todos os dias. Mas eu acredito, se tiver de existir uma nova ordem mundial, ela vai emergir das leis da natureza. Nosso planeta, infelizmente, está moribundo, está morrendo. A raça humana, no âmbito, dentro dessa nova ordem mundial, está destruindo a si mesma. Minha hipótese: talvez a natureza tenha que destruir para reconstruir. Parece que cada dia uma névoa toma conta dos nossos olhos. Não estamos vendo o relógio do juízo final. Ou talvez não estamos querendo ver. Sobre uma nova ordem mundial, talvez daqui a alguns milhares de anos. Talvez com outra civilização. Pessimismo é possível, mas com uma boa dose de realismo. E esse realismo surge quando a gente tenta olhar mais longe no horizonte das coisas que estão acontecendo no mundo. As possibilidades estão aí para serem refletidas. E que assim seja. Em breve, voltaremos a falar sobre este assunto.
aqui na Creche Obscura. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Muito obrigado por assistirem a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se. Não deixe também de curtir a nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Torne-se patrão do canal Tio Lu e participe da sociedade secreta do Tio Lu no WhatsApp. O link do Patreon para que você possa contribuir está aí na descrição do vídeo. Até o próximo encontro. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.